E aí, pessoal, galerinha, tá joia? Mais uma aula nossa de física. Fazia tempo que nós não tínhamos uma aula de física, não é isso? É hoje. E eu vou aqui, esta aula, rever conteúdo com vocês. Tá joia? Esta aula está referente ao módulo 17, tá? Daquele conteúdo que vocês tiveram aí, ou ganharam a apostila, né? De complemento de física e de química. Esta matéria está lá no módulo, tá ok? 17 do complemento de física, tá? Aquele livrinho, salmão, bonitinho, tá bom? Eu comecei, por que eu comecei no módulo 17, né? Mais adiantado, porque o início ali, que é a física mecânica, mecânica clássica, a professora Luciana vai trabalhar com vocês durante as aulas. Este conteúdo mais adiantado da apostila, eu estarei vendo dali em diante com vocês, tá bom? Principalmente essa parte de eletricidade, eletrização, cargas, tá? Então eu passei uma lista de exercícios para vocês ontem, né? Hoje, dia 29/5, sexta-feira. Passei uma lista para vocês que abriu aí uma atividade também hoje, a partir das 8 horas, e vai até a nossa próxima segunda-feira, até as 18 horas, tá? Então você vai ter um tempo bom, final de semana, até segunda-feira às 18 horas, para fazer uma atividadezinha com 2 exercícios. 2 exercícios, inclusive, que está contido na sua lista de exercícios que eu deixei. Por que tudo isso? Porque eu vou cobrar essa matéria na sua prova, tá bom? Então nós precisamos treinar este conteúdo, tá? Nós temos poucas aulas, ainda mais online, né? Assim, à distância, tá bom, pessoal? Então isso tudo aí é treino, beleza? Vamos lá, galerinha. Eletrização, revisão de conteúdo para vocês, para ajudar aí na nossa listinha e na nossa atividade que eu deixei aí para vocês. A atividade, lembrando que vale nota, tá bom? Beleza? Vamos lá. Eletrização. Corpos neutros carregados positivamente ou negativamente. Ai, professor, o que seria isso? Lembram que os átomos possuem prótons e elétrons? Prótons no seu núcleo e elétrons girando na eletrosfera. Não é isso? Tem camadas, lembra de Bohr? Ai, professor, lembro sim. Que bom, que bom. Então, galerinha, vocês podem observar que um átomo, inicialmente, ele é neutro. Por quê? Porque o mesmo número de prótons ele possui de elétrons. Tá joia? Inicialmente, o corpo, qualquer corpo, ele é neutro. Tá? Mesmo número de prótons e elétrons. Ótimo. Isso daí são corpos neutros. Corpos positivos ou negativos, carregados. Isso daí, galera, depende do quê? Da situação. Pode ter atritado um corpo. Olha aqui o bastão. Estou atritando ele com o meu cabelo. Estou fazendo com que um desses 2 corpos ganhe elétrons. Nunca ocorre transferência de carga positiva de prótons. Jamais. Sempre é de elétrons. Então, olha aqui, ó. Atritei 2 corpos. Atritei minha mão, 2 corpos. O que acontece? Ocorre transferência de elétrons de um para o outro corpo. Sim. Então, eu posso deixar um corpo carregado positivamente ou negativamente. Positivamente, se ele perdeu elétrons para um outro corpo, ele perdeu elétrons, o número de prótons que ele ficou maior do que o número de elétrons. Prótons positivo, então aquele corpo ficou o quê? Carregado positivamente. Tá joia? Agora, aquele corpo que ganhou elétrons, passou elétrons daqui para cá. Ótimo! O que está acontecendo? Ganhou elétrons, ganhou cargas negativas. Este corpo ficou carregado negativamente. Beleza? Tá ótimo. Então existem 3 corpos, 3 tipos, né? Neutro, positivo e negativamente. E lembrem, por favor, nunca ocorre transferência de prótons. Sempre ocorre transferências, ganho ou perda de elétrons. Tá joia? Outra coisinha que pode acontecer. Você o dia inteiro começou. Ai, professor, eu encostei aqui, deu choque. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Você
Ao caminhar o vento contra o seu corpo, pode ocorrer perda de elétrons. Você esbarrou aqui nesse objeto, ocorreu atrito. Um ganhou elétrons e o outro perdeu? Pode sim. Qualquer atrito que ocorra, o seu corpo pode estar ganhando atrito, você caminhando, a sua roupa com o seu corpo, pode ocorrer transferência de elétrons. Com qualquer outro objeto. No dia a dia, gente, você está trocando, ganhando e perdendo elétrons com facilidade. É por isso que se você toca num corpo e ocorreu transferências de elétrons do corpo para você, ou de você para um outro corpo, ocorreu transferência de elétrons em movimento, corrente elétrica, vai dar choque. É isso mesmo que acontece. Então, durante o dia inteiro, você pode ficar carregado positivamente ou negativamente. Sim, isso ocorre. Então, por isso que quando você chega em casa, tira o tênis, tira a meia, põe o pezão no chão, principalmente naquele piso frio que nós chamamos, né? Aquele porcelanato, ou então aquele outro piso comum, não tem problema. Se você tirou seu pezão, você vai sentir uma sensação de alívio, uma sensação extremamente agradável. Porque o chão, ele pode transferir elétrons para o seu corpo, se você durante o dia perdeu elétrons, ou se você ganhou elétrons, você pode transferir elétrons para o chão. Sim, e neste instante, o seu corpo tende a ficar o quê? Neutro. Então, a sensação de alívio muito grande. Tá joia? São elétrons passando para o chão ou do chão para o seu corpo. Tá? Isso pode acontecer? Pode e geralmente acontece. Tá joia, galerinha? Beleza? E a sensação extremamente agradável. Dica, dica, dica! Dica H para você, meu Bob Esponja filho. Faça isso. Tá joia? O dia inteiro, começou a caminhar, claro que nós estamos em quarentena, está mais restrito, né? Você sair de casa, mas tem muita galera que está saindo, que tem que sair. Pai, mãe, sai, você sai, beleza? A hora que volta, põe o pezão no chão, você vai ver que delícia que é. Beleza? Tá joia? Olha a dica aí. Atrito. Eletrização? Sim, já falei isso para vocês. Exemplo prático. Pegue uma caneta, essa caneta Bic, estou fazendo propaganda, quero merchan. Aí, galera, esfrega no seu cabelo, esfrega a ponta. Pegue uns papeizinhos e pique ele bem pequenininho. Esfrega a pontinha da caneta e aproxima do papelzinho. Você vai ver que vai ocorrer a atração do papel e a ponta da caneta. Por que isso acontece? Porque você, ao esfregar no seu cabelo, você eletrizou a ponta da caneta. A caneta, tá joia? Ela ficou eletrizada, positivamente ou negativamente, eu não sei. Mas ocorreu perda ou ganho de elétrons, sim. Tanto que fica evidente que na hora que você coloca próximo de um corpo pequeno, papeizinhos bem pequenininhos, levinhos, ocorre ali a atração, tá joia, do papel com a caneta, porque o papel ele possui prótons e elétrons, né? Então ocorreu ali uma atração e você pode fazer este experimento na sua casa. Aí, agora, faça. Beleza, pessoal? Agora, coloquei 3 casos aqui para vocês, tá joia? Coloquei caso 1, 2 e 3. São 3 condições que vai te ajudar muito na sua lista de exercícios e você entender a questão de transferência de elétrons ou apenas indução elétrica. Sim, isso ocorre. Olha só o primeiro caso. Eu tenho um bastão carregado positivamente. Aqui eu tenho um corpo neutro. Observe que eu coloquei o mesmo número de elétrons, mesmo número de prótons. Isso aqui é uma condição hipotética, apenas uma hipótese. Claro que nós sabemos que em um determinado corpo vai ter ali milhões, bilhões, trilhões de prótons e elétrons. Sim, porque ele é formado por números muito grandes de átomos, que tem um número de prótons cada um deles e um certo número de elétrons cada um deles. Mas isso aqui é um corpo eletricamente neutro. Esta base aqui dele é uma base isolante, não deixa atravessar elétrons. Tá joia? Beleza. Então eu aproximo esse bastão deste corpo neutro. Tá joia? Vocês podem observar aqui que ocorreu a orientação. Os elétrons vieram para a esquerda em direção ao bastão positivo e os prótons ficaram à direita.
Tá joia? Isso acontece, Bob Esponja, professor? Acontece. E aqui eu mostrei que vai ocorrer uma indução. Vai ocorrer aqui uma atração entre eles, entre as cargas orientadas negativas com o bastão positivo. E ali momentaneamente ocorreu uma atração entre os dois. Ocorreu uma indução. Lembrem que este bastão não encostou no corpo, porque se ele tivesse encostado no corpo, elétrons passariam para este corpo positivo. Se aqui perde elétrons, o número de elétrons fica menor que o número de prótons. Este corpo, no final das contas, olha que eu tirar e desencostar deste corpo, o que acontece? Este corpo vai ficar com mais cargas positivas do que negativas, porque elétrons passaram para o bastão. Então, no final das contas, este corpo acaba o quê? Carregado positivamente. Mas se houver apenas contato, se não tiver contato, aproximou apenas, orientou os elétrons para a esquerda e prótons para a direita, ocorreu uma orientação, atração entre os dois, cargas negativas e positivas. Lembrem, sempre que positivo atrai negativo, cargas opostas se atraem. Positivo repele positivo, se afastam. Negativo repele negativo, se afastam. Mesma carga se afastam, se repelem. Cargas opostas se atraem. Beleza? Então, esta condição aqui eu estou demonstrando a indução de um corpo neutro, formação momentânea de polos negativos e positivos e atração momentânea, forças de atração ali existentes. Indução. Caso número 2. Eu tenho aqui o caso número 2. Olha que interessante que nós temos aqui. Um bastão atraindo aquele mesmo corpo neutro. Sim, inicialmente ele era neutro. Só que agora, lembre que esta base aqui é uma base isolante. Eu liguei a este corpo um fio condutor, geralmente metálico. Tá ok? Condutor, ligado ao solo. Tá joia? Aproximei este bastão positivo. O que vai acontecer? Eu vou atrair as cargas negativas deste corpo em direção ao bastão. Sim. E também, devido a este fio estar ligado ao solo, elétrons vão sair do solo e vão vir em direção a este corpo. Tá joia? Então este corpo vai ficar agora carregado negativamente. Sim. Se eu vier neste instante e cortar o fio, o que acontece? Aprisionei elétrons que vieram do solo para este corpo. Eu deixo este corpo agora carregado negativamente. Isto acontece, professor? Acontece. Tá joia? Se por acaso eu não cortar o fio e afasto esse bastão, o que vai acontecer? Tendência normal dos elétrons voltarem para o solo e este corpo voltar a ser neutro. Tá joia, pessoal? É uma outra condição que pode acontecer. Tá? Agora 3. 3 quando eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo Y neutro. Tá joia? São separados. Se eu momentaneamente encosto um no outro, o que vai acontecer? Elétrons que estão presentes aqui no Y, alguns elétrons, irão passar para o corpo X. Isto mesmo. Tá joia? E se eu separo novamente estes dois corpos, eu verifico que o corpo X ele fica menos positivo do que antes. Por quê? Porque ele ganhou elétrons que vieram de Y. E o Y? Ele vai ficar o quê? Positivo, porque perdeu elétrons para o X. Ai, professor, volta, professor, não entendi. Ocorre o seguinte, gente. Observe que eu coloquei aqui propositadamente 4 sinaizinhos de positivo, 4 cargas positivas. Tá joia? E aqui era neutro. O que vai acontecer? 2 elétrons de Y vai para o X. 2 elétrons. Tá joia? Neutralizando estas 2 cargas positivas. Tá joia? Neutralizou. O que acontece? No final, quando eu separo os dois,
aqui vai ficar resultante apenas duas cargas positivas. Menos positivo do que antes, do que o início. E o Y, ele vai ficar agora carregado positivamente. A tendência é ocorrer equilíbrio, a transferência de elétrons de Y para X, até ocorrer o equilíbrio. Os dois corpos ficarem em equilíbrio em relação ao número de elétrons. Tá? Este aqui era neutro, este aqui era carregado positivamente com 4 cargas positivas. Ganhou 2 elétrons e os dois ficam carregados agora em equilíbrio, 2 cargas positivas. O X fica menos carregado positivamente porque ganhou elétrons e o Y agora ficou carregado positivamente em equilíbrio com X com a mesma carga, 2 cargas também. Tá joia? Esta é uma outra condição para você verificar que um corpo pode eletrizar o outro. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e com isso nós ficamos e terminamos a nossa aula, tá? Temos agora, oh meu Deus do céu, tem um passarinho aqui, vida animal aqui na nossa aula. Nós temos aqui, galerinha, uma revisãozinha de conteúdo e este conteúdo vai te ajudar muito a fazer as nossas atividades e a lista de exercício. Um grande abraço a todos e um beijão no coração de vocês. Fui, pessoal!